palavra árabe Islã significa submissão, no caso voluntária e incondicional à vontade de Deus. É uma expressão religiosa que se refere ao estado da alma. Os seguidores da religião islâmica recebem o nome de muçulmanos, o que literalmente significa servos, aquele que se rendeu ou se submeteu a Deus. A pedra basilar da fé islâmica é a crença estrita no monoteísmo. Deus é considerado único e sem igual. Os muçulmanos acreditam que Deus usou profetas para revelar escrituras aos homens. A revelação dada a Moisés foi a Torá. A Davi foram dados os Salmos e a Jesus o Evangelho. Deus então revelou a sua mensagem em escrituras cada vez mais abrangentes, que culminaram com o Alcorão, o derradeiro livro revelado ao profeta Maomé. Cerca de 1/5 da população da Terra é muçulmana. O islamismo é a segunda maior religião do mundo após o cristianismo. Costuma-se falar do Oriente Médio, especialmente os países árabes e o Irã, como centros do islamismo. E eles, de fato, foram o palco da história da comunidade islâmica. Atualmente, o povo dessa região é muçulmano. Contudo, a partir do século XX, a maioria dos muçulmanos vive no sul e no sudeste da Ásia. A maior comunidade nacional de muçulmanos encontra-se na Indonésia. A Áustria foi o primeiro país europeu a reconhecer o Islã como uma religião oficial em 1912. Para a Federação Islâmica Brasileira, o número de muçulmanos no país ultrapassa a casa de 1 milhão de pessoas. Os muçulmanos veneram Deus e não o profeta Maomé, por isso é errado dizer religião maometana. O papel de Maomé na religião islâmica é muito diferente do de Jesus no cristianismo. Maomé é visto como um mensageiro de Deus, enquanto Jesus é considerado pelos cristãos a encarnação da própria divindade. Maomé nasceu em Meca, no seio de uma família pobre, em 570 d.C. Trabalhou como mercador e viajou em caravanas até as fronteiras da Arábia. Aos 40 anos, Maomé recebe o primeiro chamamento de Deus para ser profeta. Ele era um pensador que exercitava o hábito da meditação, das vigílias solitárias e do jejum. Segundo a tradição, quando Maomé recebeu as revelações, esqueceu-se de tudo o que o rodeava, entrando numa espécie de transe. O objetivo das revelações era divulgar que Deus é único, uma entidade singular, algo que o povo árabe não venerava, mas conhecia e chamava de Alá. Os ensinamentos de Alá estão contidos no Alcorão. Os muçulmanos possuem verdadeira veneração pelo livro sagrado. Por todo o mundo islâmico, eles tentam memorizar o seu conteúdo, apesar do livro conter algo em torno de 6.200 versículos. A mensagem principal do Alcorão é a da existência de um único Deus que deve ser adorado. Traz também exortações éticas e morais, histórias relacionadas com os profetas anteriores a Maomé, avisos sobre a chegada do dia do juízo final e regras sobre aspectos da vida diária, como o casamento e o divórcio. O misticismo islâmico chama-se sufismo. O sufismo pretende lidar com aspectos como a sinceridade da fé e a luta contra o próprio ego. Mas este é um assunto para um próximo programa.